Steve Jobs, Martin Luther King Jr., Mahatma Gandhi. O que essas pessoas têm em comum? Bom, a história já conta. Eles tinham uma legião de pessoas que seguiam as suas ideologias sem muitas vezes se questionar por quê. Como algumas pessoas conseguem inspirar tanto outras pessoas a ponto delas seguirem cegamente os seus ideais? Bom, nós vamos falar sobre isso aqui hoje no Trevo. Já peço para que você deixe o seu like aqui embaixo no nosso vídeo. Isso ajuda demais a nossa comunidade a crescer. Se inscreva no nosso canal e vamos para o nosso conteúdo de hoje. Assim como tantas outras habilidades, as pessoas costumam dizer que falar em público ou ter uma boa oratória é um dom divino e que poucas pessoas tiveram a oportunidade de recebê-lo. Isso é uma grande falácia, afinal a comunicação, como qualquer outra habilidade, ela pode ser treinada e desenvolvida. Antes da gente entrar nesse aspecto, é importante a gente entender o que é a comunicação então. Segundo o dicionário Aurélio, a comunicação ela é definida como um processo de enviar uma mensagem e eventualmente receber uma resposta. E dentro desse processo, nós temos também os canais de comunicação, ou seja, escolher a forma de comunicação é um fator essencial para saber a assertividade que eu vou ter na minha comunicação. Albert Mehrabian foi um engenheiro e um grande estudioso sobre processo de comunicação. E ele nos trouxe uma regra que é muito contestada, porém válida até os dias de hoje, que é a regra 73855. Ele diz que 7% da nossa comunicação é feita através da escolha das palavras que nós utilizamos. 38% vem através do como eu falo, do meu tom de voz, a intensidade, a velocidade que eu exprimo no meu tom de voz. E 55% está associado ao meu corpo, à minha linguagem corporal. Então, nós muitas vezes atribuímos a comunicação somente à fala, ao que eu falo. E, na verdade, ela é um composto que engloba tanto o que eu falo, como eu falo e como o meu corpo fala para as outras pessoas. Grandes comunicadores entendem que quando eu equilibro esses três aspectos, eu consigo inspirar pessoas. Provavelmente você conhece algumas pessoas, ou alguns líderes, ou alguns influenciadores que conseguem transmitir a sua comunicação tão bem que fazem com que uma legião de fãs sigam eles cegamente. Como isso é possível então? Porque assim como qualquer outro sentimento, a comunicação faz com que isso mexa com os sentimentos humanos. E inspirar vem através desse processo. E antes da gente dar os próximos passos sobre a comunicação, eu sempre gosto de responder uma pergunta muito importante. Por que isso importa para mim? Bom, de duas formas. Se você estiver apresentando um projeto, fazendo uma apresentação ou até mesmo em uma entrevista de emprego, a segurança e a credibilidade que você transmite, ela é feita através da comunicação. E se você não entender que esses três pilares são essenciais para você transmitir essa segurança, muito facilmente você vai ser superado por outros candidatos, outros concorrentes, outras pessoas que estão apresentando outros projetos, e isso se torna essencial. De forma muito objetiva, hoje eu vou apresentar para vocês as 5 características de um excelente comunicador. São características que elas são similares a excelentes oradores e que com certeza, que se você aprender e praticar, as suas chances de vender uma ideia ou até mesmo se vender em momentos essenciais vai aumentar e aumentar muito. A primeira característica que nós vamos trabalhar é modular a voz. Você vai perceber, e se assistir diversos discursos de pessoas inspiradoras, você vai perceber que elas alternam entre o tom de voz em determinados momentos. Pessoas que têm um tom de voz muito monofônico, ou seja, que ele é linear, poucas vezes vão inspirar outras pessoas. Muitas vezes, para você fazer um discurso inspirador, você vai ter que alterar, elevar o tom da voz em momentos oportunos, abaixar o tom de voz em outros momentos. Isso faz com que você crie uma técnica de empatia com as pessoas. Para os mais antenados por aí, essa técnica se chama rapport dentro de programação neurolinguística. Em momentos que você quer demonstrar mais atenção e trazer a atenção para perto de você, você pode elevar o seu tom de voz. Quando as pessoas estão
muito agitadas e você quer chamar novamente a atenção para você, você pode se aproximar delas e abaixar o seu tom de voz até que elas tenham que se esforçar para ouvir você. Então, saber trabalhar o seu tom de voz é essencial para que você tenha uma boa comunicação. A segunda característica é a autoconfiança, é a tua capacidade de se sentir mais tranquilo perante uma plateia ou perante a determinado público. Ter medo ou receio de uma plateia é muito normal. Eu gostaria de lembrá-los no momento da faculdade, quando vocês apresentavam seus trabalhos perante os colegas, principalmente o primeiro trabalho, ele é mais amedrontador. Por que isso vai diminuindo ao longo do tempo? Porque a autoconfiança ela nasce do seu conhecimento. O medo nada mais é do que a falta de conhecimento. Quanto mais você conhece o seu público-alvo, mais você conhece sobre seus interesses, sabe o que eles almejam, maior a sua autoconfiança. Fica mais fácil você direcionar a sua fala a ponto de chamar a atenção deles sem muito esforço. Então trabalhe isso. Não existe uma maneira fácil de se trabalhar a autoconfiança, existe um entorno psicológico sobre isso, porém, quanto mais você conhecer o seu público-alvo e quanto mais você conhecer a sua própria apresentação, ou a sua própria fala, ou sua própria venda, mais fácil se torna o seu convencimento. Por quê? Como nós falamos, a comunicação ela depende de sentimentos e o principal sentimento por trás disso é a segurança. As pessoas associam a segurança da sua fala em credibilidade. Quanto mais você conhecer sobre o seu conteúdo, mais conhecer sobre o seu público-alvo, maior a sua autoconfiança. A terceira característica é o que nós chamamos de empatia pelo discurso. O que isso significa? Se você olhar para líderes que eu já citei anteriormente, como Martin Luther King, Mahatma Gandhi, eles tinham uma empatia muito grande pelo seu discurso. Por quê? Aquele discurso era tão forte, tão verdadeiro para essas pessoas, que eles conseguiam transmitir aquela credibilidade necessária e inspirar as pessoas. Então, é muito difícil que você consiga fazer apresentações sobre temas ou discursos que você não acredita. Então, é essencial criar a empatia com o discurso. Sempre se pergunta, eu realmente acredito no que eu estou falando? Porque isso é perceptível e facilmente perceptível. Por isso que muitas vezes, e até você já deve ter ouvido várias vezes falar sobre isso, que as pessoas não conseguem vender o que elas não compram. Isso é real, porque se você não tem a empatia pelo discurso, seja ele uma venda, ou seja ele de fato uma palestra, um discurso, uma apresentação, você não consegue transmitir a segurança necessária para apresentar. Então, o primeiro passo é você se perguntar, você realmente acredita nesse discurso que você está transmitindo? Talvez seja essencial você mudar, alterar, colocar uma fala que você tenha uma acreditação maior. A quarta característica é a capacidade de síntese. Ninguém gosta de ouvir pessoas que falam de coisas sem pé nem cabeça, que não fazem conexões. Todo discurso, toda fala, toda boa oratória, ela tem começo, meio e fim, e de forma objetiva. Excesso de informação, prolixidade, ou seja, excesso de fala em momentos que não era tão necessário, podem descredibilizar uma apresentação como um todo. Então ter essa capacidade de sintetizar o teu conteúdo de forma objetiva, clara e que tenha um começo, um meio e fim é essencial para que a sua fala seja coerente. Muitas vezes, e usando o exemplo de quem está procurando recolocação profissional, não tem essa capacidade de sintetizar a própria história, o que torna e descredibiliza aquele momento que você está contando algo que muitas vezes é a tua própria história, mas que a forma como você conta não faz sentido. Isso não transmite segurança e essa falta de segurança é o que pode estar te levando a não ter sucesso nesse processo. Então é importante que você sintetize o que você vai falar. A minha dica nesse passo é que você treine, pegue o discurso que você já está acostumado a fazer em entrevistas, por exemplo, ou uma palestra que você vai fazer, leia o que você falaria. Faz sentido? Tem começo, meio e fim? Tem nexo o que eu estou falando? Essa capacidade de síntese ela tem que ser trabalhada. E a última característica é o bom humor. Bom, o ser humano naturalmente ele tem uma boa reação ao bom humor. Não confundam com o exagero do bom humor, porque o que acontece? Em discursos que a gente tem é muito monótono, não tem
um alívio cômico durante esse processo se tornam sérios demais. E as pessoas, por via de regra, não gostam de pessoas extremamente sérias. Isso leva a tender que pessoas entendam você como aquela pessoa chata, arrogante ou que é desanimada. E o bom humor faz com que a sua fala se torne mais agradável. Só tome cuidado, porque o excesso de bom humor é tão ruim ou até mesmo pior do que isso. Então tenha uma cautela, porque isso é uma linha tênue entre fazer um bom discurso, bem-humorado, que a plateia goste, do que você ser uma pessoa extremamente arrogante, tanto quando você exagera no bom humor, quanto quando você não tem esse bom humor presente na sua fala. Bom, pessoal, por hoje é só. Espero que você tenha gostado do conteúdo sobre comunicação e eu vou deixar aqui o meu convite para vocês. Agora em outubro tem um curso gratuito sobre comunicação. Eu vou dar ao vivo, são 2 dias que eu vou estar com vocês passando conteúdo sobre comunicação e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito. Quem participar vai ter a oportunidade de treinar ali comigo, eu poder dar direcionamentos, então aproveita. São apenas 50 vagas, vai acontecer agora no meio de outubro. Vou deixar o link aqui na descrição, aqui embaixo no vídeo, para que você possa se inscrever e garantir a sua vaga. Lembrando, são apenas 50 vagas, a gente ainda tem algumas vagas por lá, então corre, não perde tempo. Aproveita, clica aqui na descrição, você vai encontrar o link ali, se cadastra e já entra também. Vou deixar o link aqui embaixo, o Telegram desse curso de comunicação, onde a gente dá dicas sobre comunicação. E, gente, se você está procurando emprego, essa habilidade é essencial para você. Bom, dito isso, gente, não esquece de se inscrever aqui no nosso canal, é facinho, clica aqui embaixo, se inscreve, deixa o seu gostei, curte a gente aqui, ativa o sininho para receber as notificações do nosso canal. Todo domingo tem conteúdo novo aqui pelo Trevo, tenho certeza que vocês vão gostar de nos acompanhar. Além disso, não esquece de se inscrever nas nossas outras redes sociais, a gente está em todas, LinkedIn, Facebook, Instagram, curte a gente lá, tenho certeza que vocês vão gostar muito do conteúdo. Fechou, gente? Muito obrigado por me acompanhar até aqui, um forte abraço e tchau!